àquilo que eram os cânones da Igreja, nomeadamente práticas de religiosidade popular muito marcantes e muito fortes, como são expressas na Quaresma, o lamentar das almas, o canto dos martírios, o próprio cantar das almas, que são expressões ainda hoje salvaguardadas pelo grupo de folclore, empenhados na preservação desses valores. E estes são então os trajes que estão a passar pela passarela, esses trajes que falava o Dr. Gabriel, os trajes de ver a Deus, como de norte a sul nós nos vestíamos, o nosso povo vestia para ir ver a Deus, para ir à igreja, cumprir o seu sentimento religioso. Os homens nestas situações não estavam misturados, não é assim, com as mulheres, Dr. Gabriel? O homem ocupava espaços da Igreja diferenciados da mulher. Penso que a própria expressão do traje superior, aliás, em quase todo o conjunto, na mulher, uma expressão mais rica, com a cultura, com o tipo de. E aqui neste quadro podemos ver essa situação. Os homens foram à frente para simbolizar precisamente essa situação. Já estão a sair os homens com o seu traje de ver a Deus, enquanto as mulheres ainda continuam. É precisamente a simbolizar a situação de que havia espaços diferenciados na igreja, nos espaços religiosos. Mais recentemente os chaios e também anteriormente as saias de cobre. Distinguem o povo português, definem também o povo português e repetindo aquilo que disse no início e que refletem também a beleza da alma do povo português. Vamos começar a ver agora trajes de uma beleza extraordinária, uma conjugação de cores, a maneira de pôr o lenço, de pôr o chapéu, a variedade de chapéus de mulher e também de chapéus de homem, desde o carapuço aos chapéus de aba larga, mas a maneira de colocar o lenço, que no norte muitas vezes é diferente da nossa região e diferente do sul. Cada região tem a sua maneira de colocar o lenço, aliás, como os homens têm uma maneira diferente conforme a região de pôr o carapuço e de pôr a cinta. Duas pontas caídas, uma ponta só caída, pontas de lado, pontas atrás, pontas todas enroladas. São formas diferentes de utilizar as cintas no país. De uma maneira geral, a norte, os carapuços postos de lado, para o carapuço ou barrete. Na Extremadura e baixo do sul, os carapuços postos para trás, os barretes com a borla caindo atrás na nuca. Era uma característica, por exemplo, muito da Extremadura e também do Ribatejo. No norte, nas zonas de pastorícia, novamente o pastor com o carapuço posto de lado, com a borla caindo no ombro de lado. E é curioso referir também que os jogadores de pau, para mostrarem que eram jogadores de pau, na nossa região, usavam o carapuço posto de lado. A variedade de chapéus da mulher do norte, da nossa região, do sul, do Ribatejo, do Alentejo, do Algarve, maneiras diferentes de chapéus e também de colocar esses chapéus. Vão reparando com atenção nesses pormenores. São estes pormenores que fazem a distinção. Ainda há bocado se falava aqui dos chairos. Os chairos, enquanto na nossa região, são dobrados ao meio, por exemplo, na região de Coimbra, são dobrados em triângulo. Cada região, como tem costume, com a sua maneira de ser.
saias de chita, saias de riscadilho, saias de armura, saias de fazendas de lã. Há uma variedade enorme nos trajes de mulheres e no homem também, trajes de rodeco, trajes de morela, enfim, toda aquela variedade de tecidos que já não se fazem infelizmente, mas que o nosso povo usava ainda aqui há poucos anos atrás. Se atribuisse aqui um apontamento que pelo menos na nossa região se usava, nestes chapéus janotas das raparigas, que na nossa região se usava um lencinho branco, que também tem um significado, certo? Exatamente. A rapariga solteira punha um lenço no chapéu. Como o abogado disse, o lenço que o povo usava eram 5 pontas, eram os dedos. Os lenços pouco serviam para assoar. E então a mulher tinha o seu lenço, um lencinho branco, bordado ou com monograma, colocava na aba do chapéu. E era muito curioso, quando a mãe lhe permitia num bailarico que ela fosse dançar com um determinado rapaz, ela passava um lenço para a mão, que era para ele não sujar a blusa. Ele punha o lenço na mão e portanto encostava-lhe a mão às costas para não sujar a blusa. E se ele não lhe entregava o lenço, então aquilo podia começar ali um namoro. Se ele lhe entregava o lenço, é porque não havia interesse da parte dele. Era um sinal. Muitas vezes o povo usava esses sinais e também nas questões de namoro, porque as mães não deixavam a rapariga namorar com quem ela quisesse. Tinha que ser um rapaz mais jeitozinho e com algumas posses da freguesia. E há que realçar o conjunto de chairos, de capoteiras, de capas, mas também de mantelos que envergam os elementos femininos deste conjunto de trajes que agora se nos apresenta. Mas a variedade de chacarinhos sublinha um aspecto curioso no traje tradicional português, porque encontramos um tipo de chapéu que predomina claramente da zona marítima, da zona litoral, que acompanha, podemos dizer, esta região até ao Vale. São lavradores abastados ou lavradores até pobres, porque para o pobre a roupa do domingo às vezes era da semana, não é verdade? Lavada e depois no dia seguinte talvez mudar o lenço, a posição do lenço, um lenço melhor, para a mulher um avental ou não. Portanto, havia de facto, mas domingo era um dia sempre um dia especial. Todo o conjunto que podemos verificar, a própria posicionamento da forma de colocar o chairo, nomeadamente, é também um aspecto curioso. Desdobrado no braço, colocado sobre as costas, ou de outra forma que podemos observar, é realmente um aspecto muito importante e rico do nosso património português. Neste caso, um património material consumado numa expressão de colocação que designamos claramente de imaterial, porque é uma expressão da forma de colocar e portanto isso vai no campo do imaterial. E vamos nos despedindo com tristeza deste quadro magnífico. Mais um quadro que de facto nos enche de orgulho. É uma representação sem dúvida inesquecível. E vamos passar já de seguida a um outro quadro que tem a ver com lavradores. O povo português vivia para a terra, vivia da terra, mas vivia também para a terra. E é esta vivência da e para a terra que fez com que sobrevivessem muitos dos nossos antepassados. Os lavradores conjunto
que empregavam um conjunto, por vezes, vastos trabalhadores, outros. A mostra, as mulheres que tiverem a cabeça sem chapéu, sem lenço, será sinal de riqueza também. Os ouros, este sinal de riqueza, os chapéus de serviço, nos consegue dar a ideia de Também podemos observar uma diversidade grande de forma de trajar. Em alguns casos identificamos claramente as regiões, noutros melhor relativamente ao comum dos cidadãos, das pessoas de então, que eles trabalhavam, que viviam e para outras regiões onde em épocas sazonais em que o trabalho permitia